Olá, olá, meus amigos, começando mais um Planeta Bola PE, você já sabe, esse projeto para discutir o futebol pernambucano e as principais notícias do mundo esportivo. Todas as segundas e sextas a gente dispara um episódio novo para você, então você fica ligado, tem que seguir o nosso projeto lá no nosso canal no YouTube, Planeta Bola PE. Você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho lá das notificações, assim como nas redes sociais. Temos no Instagram, @PlanetaBolaPE, no Twitter, @PlanetaBolaPE, Facebook também tem o Planeta Bola PE, para você ficar por dentro e nos acompanhar nas redes sociais. Hoje, mais um episódio para falar do nosso futebol. Fim de semana teve Copa do Nordeste, amanhã mais uma rodada da Copa do Nordeste e vamos discutir bastante o nosso futebol a partir de agora. Conosco, deixa eu apresentar primeiro o nosso convidado para lá de especial, Cláuber Santana, ex-assessor de imprensa do Náutico, jornalista, um grande profissional, a quem eu aproveito para dizer que considero um dos melhores jornalistas de Pernambuco. Bom dia, Cláuber, tudo bem com você? Bom dia, Júnior, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite. Bom dia, Ricardo, Chiquinho, prazer estar participando aqui com você desse projeto novo, né, mas bem legal. Obrigado, Cláuber. Chiquinho, tudo bem com você? Fala, Júnior, tudo bem, amigos do Planeta Bola? Vamos lá falar do nosso futebol. Os velhos problemas persistem, viu, Júnior? É verdade, Chiquinho, estão aparecendo cada vez mais fortes os velhos problemas do nosso futebol. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, querido? Bom fim de semana, foi tranquilo para você? Foi triste, Júnior. Vou ser bem sincero, tá ficando triste cada dia mais, né? Por causa do futebol pernambucano. Mas vamos embora, vamos comentar bastante. Prazer, Cláuber. Abraço, Chico. Vamos embora. Não, e vai ser muito legal porque, assim, o Hélio dos Anjos, o Jair Ventura e o João Brigatti estão assistindo e a gente vai passar as soluções do problema dos três equipes para eles ficarem por dentro a partir de agora. Primeiro, falando do esporte, Chiquinho, você que passou muito tempo com a camisa rubro-negra, o que foi que aconteceu naquele jogo lá em Salvador? Foi só a superioridade técnica do Bahia ou teve mais alguma coisa? O esporte não está pronto para jogar a Copa do Nordeste, Chiquinho? Júnior, iniciando também, mandando um grande abraço aí pro Cláuber, né? Agradecendo aí pela participação, acrescentando demais aí nesse nosso debate. Amigo, o esporte falta performance, né? Falta entusiasmo. A gente vai adjetivar aqui várias situações. O time não consegue uma atuação convincente, né? E isso vem preocupando muito, não só o seu torcedor, mas também a sua diretoria, né? Lógico que há uma mudança nesse panorama, nessa construção de elenco. Isso tem que ser mostrado, mas o time, as partidas que o esporte vem fazendo, vem deixando muitas dúvidas, e isso vai atrapalhar demais o trabalho do Jair, né? Já saiu da Copa do Brasil. O jogo de sábado, eu vou te falar uma coisa, eu teria uma reunião muito séria com os jogadores, com o treinador, porque foi um passeio. Na verdade, foi um jogo de time. Não foi um clássico nordestino, parecia um jogo de time pequeno contra time grande. O esporte no segundo tempo foi pífio, foi muito feio. Eu tava, não sei se eu comentei com o Ricardinho, o Mikael não tocou na bola no segundo tempo. Isso foi impressionante. Eu não ouvi o nome dele na transmissão, né? O principal atacante do time, ele não foi mencionado em nenhum momento do segundo tempo. Isso foi incrível. O esporte com uma apatia, um time sem brio, sabe? Muito difícil. Quando você perde de uma forma que você pode ter um discurso de que a equipe combateu, mas o esporte foi atropelado no último sábado. Isso deixa muita preocupação. Ô, Cláuber, me explica uma coisa. A gente esperava tanto, né? Não, vão estrear os jogadores que não estavam regularizados, era por isso que estava perdendo. De repente estrearam e o futebol começou abaixo, Cláuber. Por quê? Qual o principal erro do esporte no jogo de sábado? Talvez tenha sido colocar todos de uma vez, né? Eu até comentei com alguns amigos que tivesse colocado aquele time lá contra o CRB, que não é o melhor do time do esporte, mas pelo menos teria mais luta, mais raça, teria mais ritmo de jogo. E aí, talvez na pressão de os resultados não estarem vindo e da necessidade de vencer, já colocou todos de uma vez e acabou não dando certo. Eu acho que muita gente ainda sem ritmo de jogo, sei, talvez
esse jeito tivesse pesado um pouco mais, tivesse equilibrado alguns retornos, talvez o time tivesse outra postura, mas é como o Chiquinho falou, faltou muita coisa, faltou postura de jogo pro time do Sport. O jogo começou com 20, 30 minutos, o Bahia, assim, a sensação é que não era no placar, mas em desempenho já era um passeio. O passeio foi completado com placar, mas em questão de rendimento foi impressionante, assim. O Patrick tendo liberdade para chutar, o Patrick do Bahia, né, tendo liberdade para chutar, o Bahia chegando pela direita, pela esquerda, acho que foram 2 ou 3 chances ali que o Sport criou, teve impedimento, né, porque o lance que o Mikael tava em posição legal e o Bandeirinha deu impedimento, teve outra bola, um jogado de bola parada, mas tirando isso, foi domínio total do Bahia. Então acho que faltou um pouco já ir pesar, mas assim, é difícil tá lá do lado do treinador também, né? Porque a pressão tá sobre ele, as críticas, as reclamações tá sobre ele. Então, ele jogou o que ele tinha. Acabou que não deu certo, mas assim, foi bem preocupante o futebol do Sport, até porque a situação já vinha ruim, né? Então chega na metade da Copa do Nordeste, precisando de uma vitória da classificação e tomar uma goleada dessa, fica bem difícil. Ricardinho, eu costumo dizer que quando não dá na qualidade, a gente empata na vontade. O Sport nem na vontade empatou. Foi um time que assistiu o Bahia jogar e me surpreendeu o baixo desempenho dos 3 volantes e dos 2 laterais, Ricardo. Exatamente, Júnior. O baixo desempenho de vários atletas mesmo. Concordo com o Clauber, né, que poderia ter feito essa mistura, né, de alguns atletas remanescentes, mas alguns atletas que tinham mais ritmo de jogo. Então isso não aconteceu, mas por conta da pressão que existe em cima do Jair Ventura. Mas a vontade tem que prevalecer, tem que querer mais, né? E isso não aconteceu ali no Sport. Como você mesmo falou, os 3 volantes não se encaixaram, né? Não é à toa que o Rodriguinho, um jogador, até o Chiquinho pode falar até melhor do que eu, um jogador muito inteligente, estava jogando aberto, o Ricardinho foi marcar ele prontamente foi jogar nas costas dos volantes do Sport. Aí acabou com o time do Sport, porque com um toque, meio toque, ele desequilibrou completamente. E o Patrick, mais uma vez, fazendo uma belíssima... Patrick do Bahia, tá? Fazendo mais uma vez um belíssimo gol. Teve um primeiro chute, onde que a bola pega, estoura na trava ali, se a bola vai no gol, muito dificilmente o Carlos Eduardo pega aquela bola, e no segundo chute dele, impressionante, o time do Sport olhando o time do Bahia jogar, simplesmente ali no último terço do campo, né, na parte defensiva. Ô Chiquinho, taticamente, Chiquinho, você que esteve lá dentro, o que é que faltou para o Sport? Porque o Nino Paraíba umas 4 ou 5 vezes apareceu nas costas do Júnior Tavares. O Everton parecia que dava muito espaço na marcação. E essa bola na frente da área, para o chute do Patrick, com 3 volantes você dá espaço para ter os chutes ali dos atacantes, dos meias do time do Bahia, é uma parte tática muito frágil. O que foi que aconteceu com o time do Sport na parte tática? Olha, deixou uma má impressão muito grande, porque o time ficou muito exposto taticamente, né? Uma exposição que não acontecia. O que eu estou vendo hoje do Sport é que é um time que ele mudou uma chave de competição, ele tinha uma forma de jogar, a partir do momento que ele mudou essa forma de jogar da equipe, né? Tentando ser uma equipe mais agressiva, o Sport jogava com poder de reação no Campeonato Brasileiro. Esperava o adversário vir para jogar em velocidade no contra-ataque. E a partir do momento que ele mudou um pouco eu acho que o Sport está tendo mais ação nas jogadas ofensivas, ele está tendo dificuldade, né? Aí é uma condição que o treinador no dia a dia ele vai ter que melhorar, né? Com a chegada dos reforços, eu vi o pessoal falando que não era para colocar, eu acho que ele tinha que colocar sim, o Sport é muito carente e os jogadores precisam de ritmo e vão pegar na competição, ele não tem muito tempo para treinar, né? É difícil esse momento. O que preocupa nessa condição é a falta de performance do time mesmo. Tá sem nenhum, não consegue reagir. O padrão, né? O rendimento e o padrão de jogo. É lógico que assim vão chegar os reforços, né? Esse discurso dele vale um pouco em relação a essa condição, né? A gente tem que esperar um pouco mais. Mas esse início é muito preocupante, né? Porque você está numa competição que a gente está percebendo que o nível não é tão alto. E a equipe não consegue um poder de reação. O Jair Ventura, Clauber, foi muito bom no ruim o ano passado. Será que ele vai ser bom no bom, ou então bom no mais ou menos? Quem sabe? Esse time que o Sport está formando, eu não estou visualizando um Sport muito melhor do que o Sport do ano passado, não, Clauber.
Ele tem que. Eu não sou um dos grandes críticos de Jair, não. Eu acho que o trabalho dele foi espetacular na Série A, dada a devida proporção do esporte pro que tinha, exatamente. Só que ele não vai poder ter aquela postura da Série A agora na Copa do Nordeste. Agora o esporte é o gigante da competição no Pernambucano, então nem se fala. É um contexto completamente diferente. Então ele vai precisar soltar um pouco mais o time, ele vai precisar ter muita gente fala, é um treinador de uma nota só, ele vai ter que precisar ter outras notas. Então, é isso que vai pesar um pouco para isso. Eu acredito que ele tem potencial para isso. Eu gosto muito do trabalho de Jair. Mas, assim, começou a ter os jogadores principais agora, né? Vamos ver agora como é que ele vai posicionar o time a partir já do jogo contra o Confiança, porque não pode, faz um gol, recua o time. Isso aí, agora pro esporte é inadmissível. Não pode amanhã contra o Confiança fazer 1-0 e recuar e torcer por 1-0. Não, o esporte tem que fazer 1-2 e ganhar de forma até tranquila. Porque o esporte tem mais time, tem mais dinheiro, com todos os problemas financeiros, mas ainda é um time de Série A. O clássico contra o Bahia não. O clássico contra o Bahia já é parelho. O Bahia hoje até financeiramente está melhor. Mas um jogo contra o Confiança, por exemplo, o esporte tem que se impor e se impor os 90 minutos, e não parte do jogo, né? E até um fato curioso sobre o jogo contra o Bahia, a gente falou da parte tática e tudo mais, e o Carlos Eduardo foi uma surpresa da escalação, ainda foi um dos melhores em campo, né? Porque o time toma 4-0, ele ainda fez 2-3 grandes defesas, assim, hoje titular absoluto, não tem como voltar mais agora, porque eu acho que os 2 jogos que ele fez foram muito bem, e mostra o quanto o esporte foi perdido em campo, né? Porque o goleiro toma 4, sem culpa nenhuma dele, e ainda é um dos melhores em campo. E para vocês essa troca foi no momento certo ou foi injustiça com o Luan Poli? Eu acho que foi no momento certo, Júnior. Eu acho que, assim, Luan não estava bem. Eu me questionava até porque Carlos Eduardo não tinha sido testado até antes, né? Do ano passado. Então demorou um pouco até para ser testado, mas eu acho que hoje, pelos 2 jogos que ele já fez, é o dono da posição. Chiquinho e Ricardo Rocha Filho foram jogadores e vão defender o Luan Poli aí, que não deveria ter saído do time, Chiquinho. Você tem bola de cristal, Júnior? Acho que você está conhecendo bem nosso raciocínio, tá vendo? É o convívio, amigo. O convívio é assim. Eu acho um pouco injusto com o Luan, né? É lógico que ele falhou em alguns jogos, acho que 2 jogos aí, mas eu acho que isso faz parte do processo do goleiro. Pelo seu retrospecto muito positivo no ano passado, mesmo você tendo um goleiro de alto nível, né? Que o Carlos Eduardo, a gente percebe que ele tem um alto nível. Eu acho que com o Luan Poli ele não merecia agora, nesse momento, da forma como o time está jogando, né? Eu acho que algumas tomadas de decisão do treinador, eu já vou logo te adiantar, ele tirou o Mikael, não sabe por que ele tirou o Mikael. Mikael é o melhor jogador do time. Isso aí, não entendo isso, cara. Ele botou o Dalberto centroavante. Isso aí é uma coisa que irrita, assim, quem acompanha futebol, assim, você tem o seu melhor jogador. Chiquinho, num momento de dificuldade, você precisando do gol, você tira ele. O Dalberto saiu porque não estava regularizado, ele não saiu por questão de desempenho. Não, no jogo contra o Bahia. A gente tá falando do jogo contra o Bahia. Eu sei, mas ele não estava jogando no time titular, o Dalberto, porque não estava regularizado. Aí agora ele foi regularizado. Então, eu não estou nem concordando, porque assim, existe aquele respeito, entre aspas. Não, se o cara não saiu por parte técnica, saiu por lesão, ou saiu por suspensão, ou por regularização, que foi o caso, então ele tem que voltar. Eu não acho não, entendeu? Se treinou melhor, bota quem treinou melhor. Mas eu acho que foi esse o raciocínio que o Jair Ventura utilizou, não, Chiquinho? Não, Júnior. Eu só estou falando não pela titularidade dele, eu estou falando na condição do jogo, em sequência. Eu estou falando, o Mikael hoje é o melhor jogador do esporte, é o teu centroavante, é o definidor, é o jogador que está definindo. Mesmo ele não teve um bom jogo, mas a culpa não foi dele, a bola não chegou, ele ficou inativo lá naquele ataque. E no segundo tempo ele começou a mexer. Centroavante e goleiro são posições que você tem que ter convicção. Quando você não tem, né, aí você não pode estar mexendo toda hora não, Júnior. Goleiro e centroavante. Lembra que eu falava do Pipico, aquela situação? Lembro. Centroavante. Ou você confia... Lembro, ou você confia e dá a sequência, ou se você ficar na dúvida, acaba atrapalhando. Eu tô falando nessa condição, entendeu? De jogo, do segundo tempo. Ele mudou, já tirou o centroavante. Ele já tá dando indício de que ele pode fazer essa mexida no decorrer das partidas. Não é incoerente, não, Ricardo Rocha Filho, você ter um
uma entrada agora do Carlos Eduardo, depois de ele ter escolhido o ano passado, desde que ele chegou em agosto até o final do ano, o Luan Poli como titular, agora ele vai dizer, não, agora o Luan Poli não é o melhor não, melhor é o Carlos Eduardo. Faltou você defender, Chiquinho já defendeu, falta você. Não, as palavras do Chiquinho foram muito pertinentes, eu concordo plenamente, Júnior, não tem o que fazer. Vamos lá, o Luan Poli falhou no jogo passado, concordo, falhou e ali é uma falha explícita, não tem como a gente defender o Luan Poli pela falha dele, mas o que ele fez no ano de 2020 para o Sport, Júnior, isso não pode ser apagado. Sim, por causa disso ele vai ser titular pro resto da vida? Então vou te falar só um goleiro, Buffon. Vá, me fala aí. Buffon sério nunca que você falhou. Comparou o Luan Poli com o Buffon? Não estou comparando, só estou lhe perguntando. O Buffon nunca falhou. Falhou, lógico que falhou. Então, Tafarel nunca falhou. Enfim, os maiores goleiros sempre falham. Rogério Ceni falhou na final de Libertadores, onde o Fernandão vai e me faz um gol. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, falhas vão acontecer, isso é normal. Mas assim, da forma que ele saiu do time, para mim foi incoerência do Jair Ventura. Mas ele trabalha o dia a dia do time, então ele vai saber o que é melhor para ele naquele momento. Agora vamos ver no jogo de amanhã quem vai ser o titular. Quem vai, Eduardo ou Luan Poli? É difícil, porque eu ia até citar um ponto, porque Carlos Eduardo ia sendo o terceiro goleiro, né? E de repente ele meio que fura a fila, vai pra ele não estava sendo terceiro agora, né? Mas eu era o reserva do Luan Poli nos últimos jogos, né? Tava indo no banco. Aí Carlos Eduardo fez o jogo contra o CRB, que era aquele time quase cedo do Sport. Foi bem, mas aí no jogo contra o Bahia agora sai de terceiro goleiro para primeiro. Então é meio difícil mesmo. Tem esse ponto que Chiquinho e Ricardo Rocha Filho sabe muito mais do que eu, obviamente, que é a questão do ambiente, do grupo, e sei, é estranho tirar o goleiro titular, deixar ele nem no banco ficar, o terceiro vai para titular, enfim, é uma mistura que realmente é porque futebol também não é só tática e técnica, né? Tem um lado pessoal que é muito importante também, e aí realmente pode haver um problema aí nesse quesito. Para a gente encerrar essa discussão do esporte, em relação à classificação, vocês acreditam que o esporte pode se classificar, Chiquinho? Não, eu não acredito não, Júnior. Eu acho muito difícil, né? Mesmo ele tendo uma sequência aí de 2 vitórias, ele ter esse jogo agora com confiança e ganhar do Santa Cruz, eu acho que a situação muda, né? Mas eu não acredito pelo que vem jogando, pela falta de performance, eu não acredito que o Sport classifique, não. Ricardo Rocha Filho? Eu já acredito. Se o Sport mudar a maneira de jogar, mudar a vontade, né? Ter mais vontade dentro de campo, eu acredito. Se ele vencendo confiança, indo para um clássico, onde se o Santa Cruz perder a mão para Fortaleza, ele está desclassificado da Copa do Nordeste, praticamente, né? Aí ele vai jogar um clássico contra o Santa Cruz e vencer, aí ele vai para 8 pontos, né? Aí ele já começa a brigar ali, pelo menos, pela 4ª posição. Aí depois disso ele pegaria o Ceará em casa e o 13 fora, Clauber. O torcedor rubro-negro pode esperar a classificação ainda? Eu acredito que ainda dá. Esses 2 jogos, como o Ricardo falou, assim, são bem viáveis pro Sport, até o clássico, né? Porque o Santos não vem bem e se perder pro Fortaleza vai estar praticamente eliminado. Então se chega lá no sábado com 8 pontos, vai estar muito na briga. Aí vai pros últimos 2 jogos. Talvez precise mais 4 pontos ou 6 pontos. Não pode mais perder, isso é fato. Mas essa 4ª vaga eu acho que ainda dá pro Sport. Ô, Clauber. O time do Santa Cruz vai pro bololô. Do Santa Cruz não, desculpa, do Sport, vai pro bololô. Na hora de se vencer os 2 jogos, vai pro bololô, vai pro tumulto, Aí é o que dá. Até porque eu acho que são 8 jogos, eu imagino que com 12, 13 pontos você vai brigar por uma vaga assim. Então, ô, Júnior, qual foi o último classificado do ano passado? Com quantos pontos? Você tem? Eu não me lembro, mas deve ter sido 10, 11 pontos, se eu não me engano. Acho que então, inclusive, foi até o Sport e o Santa, se eu não me engano. O Sport e o Santa. O 4 pegou Fortaleza e o Santa acabou em 4, pegou Confiança, se eu não me engano. O Sport entrou com 10 até. Olha lá. 10, não foi? 10 pontos. Aí, foi. É porque tem muita essa curiosidade dos grupos, né? Teve um ano que o Vitória, 2019, o Vitória passou sem vencer uma partida. Foi com 8 pontos, ou 7 pontos, foi um negócio, todos empates assim, passou. Porque normalmente, como são jogos, confrontos cruzados, né? Então um grupo fica com menos pontos, outro fica com mais. Né? Desequilibrado. Então, se o Vitória passou sem vencer nenhuma partida, então vamos pensar no Santa Cruz, que não venceu ninguém até agora. E esse desempenho no último sábado, Chiquinho, perdeu para um CSA. CSA organizado, viu? Me surpreendeu o time do CSA, Chiquinho. A situação do Santa é um pouco mais complexa, Júnior. Essa sequência negativa e o Brigatti com
uma nova plataforma de jogo, você trabalhar com um resultado negativo é muito difícil, né? O Santa hoje vive esse dilema, pegou uma equipe muito organizada, a equipe do CSA hoje já tem um padrão de jogo, é uma equipe com jogadores que tem um quilate de definição, de nível de Série B mesmo, né? Você vê que é um time que compete bem, mas a situação do Santa é difícil, né? Você tem que ter paciência e convicção, né? O Brigatti está nesse início de trabalho, não é fácil você ter uma sequência negativa num time grande, mas há essa reformulação, a diretoria mandou embora jogadores importantes, ainda está contratando, o processo está lento, mas você tem que confiar no propósito que você deu com o treinador. Eu acredito que é muito cedo ainda para falar em demissão, o trabalho está começando, tem muita garotada, ele ainda está ampliando o seu leque de opções, mas trabalhar o time com derrota não é fácil, né? Não é fácil, essa sequência negativa pode prejudicar o trabalho. O Ricardo Rocha Filho, o Chiquinho disse aí que o CSA tem um que late, e eu ainda acrescento, tem um que morde, tem um que marca, e tem um que faz gols, que é o De La Torre, né? Eu avisei na sexta-feira, né, no programa anterior, nossa, que eu falei do Pimpão e do De La Torre, 2 jogadores que fazem muita diferença e fizeram no jogo contra o Santa Cruz. Você vê o próprio De La Torre ganhou todas as bolas alçadas na área do time de Santa Cruz. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Mas o Cláudio, talvez esses 2 gols que o Santa tenha tomado, um no começo de cada tempo, tenha prejudicado. Agora, o que me preocupa é o discurso do João Brigatti. Tá um discurso de coitadinho muito grande. Eu tô quase chorando na coletiva dele, Cláudio. É difícil, é porque ele tá ali naquela pressão e não sei, eu acho que ele tá tentando encontrar as soluções, mas realmente, são muitos meninos, ele tá procurando ainda, tentando se encontrar no Santa Cruz. É difícil pegar um time com a camisa do Santa Cruz, com a pressão que tem, uma reformulação, não só dentro de campo, mas fora de campo. Então, pedir paciência pro torcedor nesse momento é difícil, mas infelizmente vai ter que ter. O Santa vai ter que perder a Copa do Nordeste, vai ter que perder o Pernambucano, vai ter que levar algumas lapadas para colher alguns frutos lá na frente. É certeza que vai colher frutos? Não é. Mas vai ter que tomar essas pancadas porque o Santa tá numa crise financeira muito grande, tá tentando se reestruturar. E o foco tem que ser a Série C, obviamente, né? O Santa não pode sonhar em cair para uma Série D. Tem que brigar para subir, tem que voltar para a Série B para essa reestruturação surtir efeito. Então vai ter que tomar algumas pancadas agora, vai ter que testar esses meninos agora para ver se dá certo. Agora o Brigatti é difícil, né? Obviamente ele conhece o tamanho do Santa Cruz, ele já jogou aqui no Santa Cruz, mas ele fica um pouco, pelo menos nas palavras, perdido, né? Mas assim, em campo eu vejo que pelo menos ele tenta. Eu acho que ele não se acomoda muito, não. Ele não fica, meu esquema tático é esse, eu vou mudar e pronto. Ele tá tentando, mas assim, falta qualidade, né? Sem qualidade fica difícil. Não tá muito claro, não? Não tá muito claro, não, Chiquinho, que o Brigatti vai precisar de tempo. Não tá muito claro, ele tem que focar em analisar o jogo e dizer o que é que aconteceu na parte técnica, o que é que faltou. Ele está batendo na mesma tecla. Há 3 coletivas que ele fala, não, porque a gente trocou o time, mudou a diretoria, a gente tem um problema financeiro. Ele tem que sem parar tempo de também de treinar, né? Sem tempo, né, Ricardo? E ele tem que parar de bater nessa tecla e bater na tecla de que o time tem que render. Ele tem que fazer os meninos correrem mais. O time está sem rendimento, né, Júnior? E isso acaba atrapalhando. O discurso dele é de defesa agora, né? A gente entende, eu acho que quem é do meio do futebol entende tudo isso, mas essa falta de protagonismo, da equipe ainda não conseguir aquele padrão tático ideal, né, mesmo em pouco tempo de trabalho, preocupa, lógico. E um dos fatores, né, que eu acho que ajuda ele nesse momento é a ausência do torcedor. O torcedor do Santa, ele é muito exigente, né? Imagina você jogar no Arruda com essa pressão, torcedor chateado, né? Eu acho que ele tem uma liberdade de expressão nesse sentido, né? Em função dessa condição de pandemia que o torcedor não está naquele momento direto. A gente vê que tem uma garotada ainda que está maturando, né? Mas ele tem que mudar o discurso, mudar a chave, entendeu? Pouco tempo de trabalho, um jogo em cima do outro, a gente entende todo esse processo, mas tem que ter uma evolução nisso, algumas convicções, qual é o modelo de jogo ideal, entendeu? Ele ainda está um pouco perdido nessa condição.
E ao longo dessa jornada, né, como se fala agora, esse discurso ele vai ficar desgastado, né? Ele precisa, mesmo você percebeu nesse último jogo, o nível das equipes mudou. Ele vai jogar contra o Fortaleza agora. O nível também ele vai ter muita dificuldade, né? É um jogo chave, um jogo importantíssimo. E ele tem que trabalhar em cima dessas dificuldades, né? O calendário ele já sabia. Agora, o discurso dele a gente entende, né? Mas o torcedor, o cara que é passional, ele não vai entender isso, não. Eu até entendo, eu acredito muito na convicção de continuidade, né? Mas o momento do Santa é muito difícil, Júlio. Muito difícil pela sequência de jogos que tem. Tem 2 clássicos nordestinos aí na sequência. E não tem fácil, não. E tem muitos desfalques, né, Cláudio? Também tem que pesar isso também. Não tem o Martim Rodrigues, não tem o Eli Carlos, não tem o Leonan, não tem o Dani Moraes. São 4 jogadores que facilmente seriam titulares nesse time. Pois é, ele tenta montar uma estrutura de jogo, um modelo de jogo, baseado em alguns jogadores, mas vai perdendo. Ele perdeu o Leonan, que seria uma peça principal, tentou com 3 zagueiros, depois desfez dos 3 zagueiros. Como eu disse, ele está tentando. Infelizmente, as peças que ele tem não estão dando muita condição para ele, né? São muitos meninos que ainda estão sendo testados ainda. É difícil. Eu acho que pro torcedor do Santa Cruz hoje é ter paciência mesmo, aguentar um pouquinho as pancadas, porque tende a ser assim. Na Copa do Nordeste eu acho que já foi, acho que não vejo mais o Santa Cruz brigando por classificação, é tentar fazer partidas dignas. Contra o Fortaleza não tomar pancada, ir testando, ver qual a melhor formação, o melhor modelo de jogo, o time ideal, ir tentando maturar esse time aí, pelo menos pro Pernambucano chegar um pouco mais forte. Até porque tem uma Copa do Brasil também, né, Ricardo? Uma Copa do Brasil que o Santa vai valer muito com esse dinheiro da Copa do Brasil, pode dar uma reforçada boa no time. Com certeza, Júnior. Acho que os 2 maiores campeonatos que Santa Cruz disputa, né? Um é a Copa do Brasil, o outro é a Série C, onde que é o seu maior objetivo. Ele tem que ir longe na Copa do Brasil para pegar esse dinheiro todo aí, né? Eu acho que Santa Cruz passando vai para quase 1,1 milhão, mais ou menos. Quer dizer, pouco menos disso, porque já teve uma antecipação de cota. E depois, ele passando de fase, aí vem mais 1 milhão. Aí Santa Cruz começa a se reestruturar financeiramente, mas Santa Cruz precisa também mostrar dentro de campo, né, Júnior? Não é só financeiramente. O Cláudio já falou, Chiquinho, que ele não acha que o Santa passa de fase. Você acredita no Santa para passar de fase, não? Também não acredito, Júnior. Eu acho que o pessimismo, rapaz, ele está sendo sendo muito pautado nessa falta de produção que a equipe vem tendo. Eu acho que a prioridade do Santa hoje é Copa do Brasil. Infelizmente, Copa do Nordeste, estadual, vai ser um laboratório para você entender essa nova filosofia. É difícil você passar essa informação para o torcedor. Como é que o torcedor vai entender? Como é que tu vai usar de laboratório uma Copa do Nordeste, um campeonato tão importante, e um pernambucano, com toda a cobrança que existe? Eu acho que falta um pouco da diretoria entrar nesse circuito, entendeu? Dar uma condição de importância ao treinador, porque se você tem as convicções de contratá-lo, você contrata ele principalmente para o principal campeonato do ano. Eu acho que o Santa, a prioridade hoje é essa situação. Quando resolver desse jogo da Copa do Brasil, aí sim, ele não ganhando esse jogo, aí complica a situação. Mas hoje, para mim, a prioridade é a Copa do Brasil. Copa do Nordeste Pernambucano é laboratório, por isso eu acho que não vai classificar. Ricardo, você tem fé no Santa Cruz, Ricardo? Só faltou você, Ricardo. Fé? Não, fé não. Números. Contra números não há argumento. Santa Cruz não classifica. Santa Cruz não tem nenhum ponto, né, Jânio? É muito difícil Santa Cruz classificar, tendo mais 4 jogos, né, de Copa do Nordeste. É muito pouco mesmo. Santa Cruz vai enfrentar, vamos lá, os 2 próximos jogos de Santa Cruz, Fortaleza e Sport. Somente. É muito difícil. Depois pega o Altos do Piauí fora de casa e encerra sua participação na última rodada jogando com o Botafogo da Paraíba em casa. Então os 2 últimos jogos são mais fáceis, entre aspas, né? Porque o problema não é o rendimento, né? A gente fala do Altos, mas o Altos está bem, Júnior. O Altos está bem. O Altos até agora está classificado. Peraí, você está querendo dizer que o futebol pernambucano vai perder o futebol piauiense agora? Não é perder. Números, veja aí a classificação do Altos e você vai ver a classificação do Santa Cruz, somente.
Isso é O simples. Altos tem mais pontos que Sport e Santa juntos, né? Exatamente, Cláudio. Ainda, Não tá veja errada a aí. tabela, não. Vocês têm certeza, não tá de cabeça para baixo, não. Não, os nossos times estão de cabeça para baixo, isso sim. Os nossos times que estão assim. Porque tá difícil. Já, é como eu venho falando, já tem um bom tempo. Já a gente vai perder pro futebol paraibano, Júnior. Não, vai não. Calma. A gente já perdeu, calma. vamos lá. Perdemos pro Campeonato Cearense, Ah, Baiano, tá, pode parar aí. Alagoano. Não. Alagoano sabe por quê? Porque quando eu falo Alagoano... Alagoas tem quantos times na Série A, Ricardo Rocha Filho? É isso que eu ia falar. A gente bota muito, porque o Sport está na Série A. Mas Sim. se você vê o campeonato alagoano é melhor do que o campeonato pernambucano. Isso é uma falha que eu acho que os dirigentes cometem. Eles mesmos desprezam o campeonato estadual e às vezes até desprezam o Nordestão, que é uma aberração para mim. Botando o time em reserva ou não botando os principais jogadores para jogar no começo, enfim. Eu acho que falta um pouco de respeito a essas competições, Cláudio. Não sei. É um planejamento que eu não consigo entender. Assim, o planejamento que o Sport fez, por exemplo, para a Copa do Nordeste, de colocar o time titular que tinha exposição no jogo do Pernambucano, botar o time C contra o CRB, para jogar a Copa do Brasil com o time A, foi bem invertido, né? Aí, assim, é confuso porque não tem uma linha de raciocínio coerente, por exemplo. Eu acho que dava para valorizar as três competições, claro, da sua medida forma e à medida que fosse passando. Mas, assim, o Sport uma hora joga com o titular, depois joga com o Sub-20 e o reserva. O Santa Cruz nem isso tem, mas está tentando também. No começo da competição tentou fazer uma mistura ali. É difícil. Eu acho que falta um pouco de coerência no planejamento das equipes. Então, acaba sobrando sempre pro pernambucano, né, pro nível estadual. Mas a Copa do Nordeste nunca pode ser subutilizada como vem sendo nos últimos anos. E lembrando, Júnior, Chico e Cláudio, o melhor pernambucano hoje é o Salgueiro, na Copa do Nordeste. É verdade, Ricardo. Eu vou deixar esse assunto de Pernambuco em relação ao cenário nacional e nordestino para o último bloco, mas já que a gente já começou a falar, eu quero continuar nesse assunto. O Bahia, ele está jogando do Nordestão com o time titular e está jogando o campeonato estadual com o time reserva. Inclusive jogou um Bavi no final de semana com o titular, perdeu para o Vitória, e jogou um Bavi no Campeonato Baiano com o time reserva e acabou empatando em 0-0. Mas o que me parece aqui, Chiquinho, é que o planejamento existe até certo ponto. Você faz o planejamento, mas se você perder, você muda. Então isso não é planejamento, Chico. Não, eu acho que o nosso calendário a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A gente vem de um campeonato brasileiro muito difícil e você não teve parada. Você já emendou diretamente com umas 3 competições. Mas o Bahia também com mudança de treinador, com... Não, eu tô te dando um exemplo. Eu tô falando exclusivamente do Bahia, assim, a gente... Mas, e o Bahia terminou o ano com muita dificuldade, mas é um clube com poder aquisitivo de contratação, né, de poder reformular a sua equipe. Eu acho que lá o Dado, para mim, ele acertou, dando prioridade a essa garotada, porque ele está pensando na sequência da competição. Eu acho que o planejamento dos treinadores é mais ou menos isso. Você tem um elenco, você tem uma garotada que você quer colocar, mas não quer, em certo momento, queimar as etapas. Você usa o início da competição como laboratório, né, em função dessa condição de calendário. Não teve folga, você já tem que estar jogando, você precisa dar uma folga para os jogadores, entendeu? Porque vai ser o ano todo, Júnior, agora, não para, o jogador não vai aguentar, velho. Vai chegar em junho, o nego vai estourar. O Ricardinho sabe como é que funciona, entendeu? O cara não vai aguentar essa sequência. Eu acho que o Bahia pensou dessa situação de uma forma até correta. Ó, vamos segurar a equipe titular, botar um time B no estadual, não é desvalorizar, é uma necessidade de momento, né? E aos poucos a gente vai adequando. Eu acho que o pensamento do Bahia foi mais ou menos assim. E do Sport no início, eu acredito que o pensamento foi certo. Assim, o Cláudio falou aí dessa condição de falta de coerência. Eu acredito, como eu falei nos outros programas, eu acredito até que foi certo essa situação. Mas o errado, para mim, está na montagem do elenco. Jogadores que não eram para permanecer estão permanecendo, entendeu? E ele está tendo essa dificuldade aí nesse início. Acho que essa montagem do elenco do Sport é que ele está tendo dificuldade.
a manutenção do que quase deu errado. Eu acho que a gente percebe agora a diferença que está fazendo, né? Mas em função dessa condição, o nosso calendário está muito difícil. Está muito difícil, hoje em dia, de você trabalhar. Falando especificamente das dificuldades do Bahia, que foram iguais às do Sport, né? Os dois lutaram para não cair, os dois tiveram prazos pequenos para poder já estar em campo, os dois tiveram um desafio pela Copa do Brasil importante, né? E de repente o Bahia meteu 7 no Campinense fora de casa. O Bahia está jogando bola, que o que a gente viu sábado foi bola, o Bahia jogando, diferentemente do que a gente viu no Sport. Por que, Cláudio? 2 times da mesma região e com tantos resultados diferentes. Acho que o Bahia conseguiu ainda, fazer essa questão do planejamento mesmo, esse time de transição, né, de colocar no time do Campeonato Baiano. Então, Dado teve, por exemplo, 1 semana para trabalhar com o time titular, e com o time de transição estava jogando Bavi pelo Campeonato Baiano. Então, isso ajuda muito. O Bahia não jogou bem contra o Vitória na Copa do Nordeste, então levou muita pancada lá da imprensa, do torcedor, mas aí Dado passou essa semana, conseguiu encontrar os erros, e a postura do Bahia foi completamente diferente contra o Sport. Eu acho que até o próprio Vitória, que talvez hoje esteja numa situação financeira mais parecida, por exemplo, com o Náutico hoje, consegue ter um planejamento bom, porque o Vitória ele não consegue hoje ter um time de transição feito Bahia, mas ele consegue no clássico contra o Baiano poupar 5, 6 jogadores para ir colocando, por exemplo, colocou o Walter no Campeonato Baiano, colocou o Roberto, que jogou no Santa Cruz. Os jogadores que ainda estão sem ritmo de jogo, ele coloca no Baiano para ir adquirindo esse ritmo, e aí os meninos que o Chiquinho conhece muito bem a base do Vitória, que tem uns meninos muito bons na base do Vitória, que hoje são titulares, por exemplo, o Samuel veio fazendo muito gol, fez um gol sábado, tem o David também, um ponta muito rápido, habilidoso, então ele vai, hoje esses meninos são titulares e jogam a Copa do Nordeste. Um nome como Walter joga o Campeonato Baiano, Roberto joga o Campeonato Baiano, porque o planejamento, quem tá bem fisicamente, quem tá bem técnico e taticamente, vai jogando a principal competição, e os outros vai entrando aos poucos. Eu acho que falta um pouco isso para os times daqui, fazer esse planejamento correto e ir colocando aos poucos. Aí aconteceu isso com o Sport, né, esse problema, e o Bahia tem, pela condição financeira muito melhor, tem 2 times, né, então fica mais tranquilo fazer esse planejamento. Eu digo, sabe, Cláudio, que para a gente mudar, a gente precisa identificar e reconhecer o nosso erro. Eu não vejo no futebol pernambucano, e aí não vejo nem Sport, nem Náutico, nem Santa, a meia-culpa de dizer, a gente não está jogando bola, a gente está fazendo errado. Nem nos jogadores, acho que os jogadores não são os maiores culpados, aí é questão de planejamento, aí é gestão, aí é diretoria. Mas eu não vejo os nossos dirigentes entendendo que estão fazendo errado. Porque se não entender que está fazendo errado, não vai mudar. Ô, Júnior, eu acho que eu não sei se é uma opinião impopular minha, mas eu vejo toda vez que futebol pernambucano começa a levar pancada, aí tu diz, porque o presidente da federação faz isso, a federação faz aquilo. Mas Evandro Carvalho não contrata nenhum jogador, não. Evandro Carvalho não é diretor de futebol nenhum, não. Obviamente que a federação tem sua responsabilidade, pode criar maneiras de ter uma competição mais competitiva, mais atrativa. Óbvio, eu não estou tirando a responsabilidade da federação, mas 80% da responsabilidade são dos clubes, são dos diretores, do planejamento errado. A federação tem uma parcela mínima. Hoje, quando fala futebol pernambucano mal, a culpa é da federação. Eu tenho um discurso diferente, porque eu acho que a responsabilidade maior é dos clubes. A federação tem uma responsabilidade, mas uma parcela bem menor. É isso, Chico? Júnior, é difícil, né, você comentar essa situação, né? A gente vem perdendo espaço aí durante os anos, né? Eu acho que essa não pode transferir, verdade, a responsabilidade, mas o nível do futebol pernambucano, que já foi referência, ele está muito abaixo hoje, né? Muito em função dessa dificuldade que o Santa está tendo aí de voltar a uma Série B, né? Das nossas equipes aí tá sempre brigando, quando sobe para a Série A, se não cair, fica brigando até a última rodada. Eu acho que a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Agora, vale salientar, para que você possa reestruturar, você precisa de um aparato financeiro, né? Coisa que as equipes perderam um pouco essa condição. O Sport teve isso nos últimos 5 anos, né? Conseguiu construir uma condição financeira, mas foi mal administrada, a gente viu no que deu, né? O Náutico está tentando ressurgir aí depois de passar um tempo na Série C, né? De ter uma continuidade de bom planejamento. Eu acho que nesse aspecto o Náutico é uma equipe que é um clube hoje que pode servir de exemplo, mas é muito pouco, né? Você vê o Sport aí nessa dificuldade, o Santa
nesse karma que ele vive aí pela Série C, a gente tem que pegar o exemplo lá do pessoal lá do Ceará, que era uma força tida como terceira, quarta, e hoje é a segunda e briga de igual para igual como primeira força, porque ele hoje, eu acho que a primeira força do futebol nordestino são os cearenses, porque eles têm 2 times na Série A, né? O Bahia, mesmo sendo campeão brasileiro, mas falando de estado, está sozinho. O Vitória estavam brigando para disputar uma permanência na Série B, né? E você vê o Ceará hoje é o grande exemplo. Vamos se mirar nesse exemplo, né? A gente tem que ter o Ceará como um grande exemplo aí de reconstrução de sua identidade de estado e de clubes, né? E lembrando que o Ceará também tem o Floresta, né? Agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Pernambuco perdeu mais um representante. Boa. O Ferroviário também, né? O Ferroviário também. Isso, verdade. Desculpa, Cláudio. Boa. Verdade. E assim, se a gente pegar aqueles 8 anos do Fortaleza, por exemplo, na Série C, o Fortaleza chegou nos últimos 3, 4 anos a arrecadar mais que o Náutico e Santa na Série B. E o Santa um ano ainda na Série A, 2016. Porque era um trabalho que já vem sendo feito de forma muito organizada. Ou seja, independentemente de divisão que o Fortaleza está, o Fortaleza já estava crescendo já. Essa escadinha que o Fortaleza fez não foi por acaso, né? Foi um trabalho bem organizado, que na Série C já colhia frutos, é porque a bola não entrava, dava um azar danado. Mas, fora de campo, o clube se organizou muito. O Ceará nem se fala. Hoje o Ceará é uma referência de questão médica, né? É um time que sofreu muitas lesões, fez uma reformulação médica, e eu não vejo isso dos clubes daqui. Eu não vejo o Náutico, por exemplo, que vem fazendo um trabalho de reestruturação, precisou ele chegar agora e pedir para o clube comprar equipamentos tecnológicos para departamento físico. Isso aí tem que ser do clube. Não pode ser o treinador que pega. Tem que ser do clube. Então você tem que. Não adianta o Náutico subir para a Série A e não ter uma academia decente, um departamento médico com estrutura. Não são os profissionais, são a estrutura. Não adianta o Náutico ter um CT com 5 campos se no hotel falta estrutura. Então ainda falta muito futebol pernambucano. Você pega o Fortaleza, né, Júnior? O Rogério Ceni, quando ele sobe com Fortaleza para a Série A, ele mesmo dá um dinheiro lá para estruturar o núcleo de inteligência do Fortaleza. Eu não estou falando para o treinador dar dinheiro, não. Longe de mim isso. Mas, assim, os clubes têm que dar esse aparato todo aos profissionais. Às vezes você tem belos profissionais do Sport Santa Cruz e Náutico, mas não tem os aparatos que eles precisam. É verdade, Ricardo, é verdade. A gente espera que o futebol pernambucano cresça aí no cenário nordestino. Para a gente finalizar, vamos falar da parte boa, né? O Náutico 100% do Campeonato Pernambucano, Chiquinho. A gente vai cobrar do Náutico que jogue cada partida melhor do que o anterior. Ontem não foi assim, Chiquinho. Teve dificuldade com o Veracruz, apesar da vitória. Tem que priorizar o resultado, né? O resultado, ele, como eu falei, aquela dificuldade que o Santa teve de trabalhar com resultado negativo, você trabalhar com resultado positivo, tentando melhorar, você vai ter uma melhor condição, né? Mas ontem faltou produção e a equipe se expôs de uma forma que eu não imaginava, né? A gente sabe que o Náutico tem toda essa condição de falta de ritmo, né? Mas o Hélio, eu vi a entrevista dele pós-jogo e eu conheço bem Hélio. O pessoal vai ter uma semana difícil de muitas cobranças, porque faltou produção. Pô, você está jogando contra uma equipe que é muito abaixo tecnicamente de você e o time teve dificuldade num campo bom, né? Um ambiente totalmente favorável para que o Náutico fizesse um bom jogo e expôs algumas dificuldades, né, que ele vai ter que trabalhar. Para mim, o Náutico está com muita dificuldade nas suas laterais. E o Hélio cobra muito, né? Chiquinho? Isso aí está expondo demais essa condição. E no jogo de ontem a gente percebeu. Meu Deus do céu, você vê ele no campo ali, no dia a dia é assim também, cara. Acho que Chiquinho ele é muito com intenso, ele, né? Eu trabalhei com ele também. O bicho pega. Ele é bonzinho, o Hélio dos Anjos. Ele parece ser bem tranquilo. Leva para casa. Mas o Hélio, ele faz a cobrança, ele é um treinador enérgico, né, Chico? Ele sabe cobrar ali dentro de campo, mas internamente ele vai ter que fazer as devidas cobranças, Júnior, porque as melhores chances do primeiro tempo foi do Veracruz. Se o Veracruz acontece as chances perdidas se convertem em gols, eu queria ver o que o time do Náutico queria fazer diferente, porque o time do Náutico ontem sofreu para vencer o time do Veracruz, sofreu
Porque lembrando que desde os 40 do primeiro tempo o Náutico estava com um jogador a mais. Por que, Cláudio? Isso a gente tem Por que que, frisar. Cláudio? Por que, Cláudio, o Náutico teve dificuldade na parte defensiva? Evoluiu a parte defensiva do Náutico? Assim, eu ainda acho que Ronaldo Alves, eu acho que o Náutico é bem treinado e ele nos consegue identificar os problemas. Eu acho que isso também é um mérito de Hélio dos Anjos. Ele na coletiva ele não passa pano, não. Ele no início, e eu acho que o primeiro passo para corrigir os problemas é identificá-los, né? Então ele não esconde nada, não. Ele foi bem direto. E aí, só que assim, o Náutico testou uma mudança, não tática, mas assim, de peças. Entrou o Marcelo no meio campo, que já não tem tanto poder de marcação. O Náutico ganha na qualidade de saída de bola, mas perde em marcação. E aí tem o Rafinha pelo lado esquerdo, que ele não está bem fisicamente, mal também na marcação. O Ronaldo Alves não voltou bem ainda. Então foram 3 peças ali que não contribuíram muito com a marcação. Então era o Haldner jogando por ele, pro Marcelo na marcação, obviamente. O Camutanga jogando por ele e pelo Ronaldo Alves. Então ele ficou o lado esquerdo muito exposto, muito frágil defensivamente. Então o Náutico teve dificuldade, mas também teve dificuldade no setor de criação, né? O Náutico não soube sair do ferrolho. Tem o Veracruz bem treinado, bem organizado, assim, mesmo com a menos, taticamente, defensivamente, se defendeu muito bem. E o Náutico não soube criar. Então eu acho que essa é a cobrança do Hélio também na parte ofensiva, né? Criar alternativas para furar esse ferrolho dos times adversários. Me assustou, Chiquinho. Me assustou. Desculpa, Ricardo. Pois não, Ricardo. Desculpa. Lembrando, só para terminar o que o Cláudio falou, que o Náutico tem no seu poder ofensivo aquele perdeu, você já avança logo para pegar essa bola. O Náutico não fez isso. O Náutico muito passivo na frente. Então, por isso que estoura lá atrás. Por isso que não ajudou muito o Marcel, muitas das vezes. Porque o Náutico não pressionou. O Náutico tem as características dentro do jogo de pressionar lá em cima para recuperar logo essa bola. Isso não aconteceu.